O meu caminho foi traçado, foi Ele quem arquitetou. Ele me criou e me fez existir. Ainda no ventre da minha mãe me viu e de mim se agradou. Eu sei que não mereço, mas foi o meu Deus quem quis assim. Filho, não me escolhestes, eu te escolhi. Da qual da sarça segui sou, sem aparência, sem saber. Mas minha vida é de Deus, não sou mais Ele, O inimigo já lutou pra me fazer parar, tentando me impedir e quis atrapalhar os planos que o meu Deus pra minha vida traçou. Mas Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e agindo Ele não tem quem impeça. Venceu por minha guerra e me mandou. Olha só, se Ele me criou, sou dele, agora vivo para Ele. Por isso louvo só a Ele, adoro tão somente a Ele. Com alegria sirvo a Ele, minha alma anseia por Ele. Eu quero estar mais perto dEle, fazer sempre a vontade dEle. Eu sou escolhida dEle, eleita também fui por Ele. Quem vive agora em mim é Ele, quem dirige minha vida é Ele. A minha alegria é Ele, a força da minha vida é Ele. O meu sustento é só Ele, quem me faz triunfar é Ele, quem me faz prosperar é Ele. O brilho da minha vida é Ele, não sou, não posso, tudo é Ele, não faço, quem faz tudo é Ele. Quero ser mais fiel a Ele, buscar sempre a face dEle. Quando aqui tudo terminar, eu vou morar com Ele. Jesus é bom, meu coração é dEle. Eu fui comprada pelo sangue dEle, edificada na rocha que é Ele. Sou protegida pela sombra dEle, na oração ouvida só por Ele. E quem responde o meu clamor é Ele. Minha vitória vem da parte dEle. Glória então a Ele, a Ele, a Jesus é bom, meu coração é dEle. Eu fui comprada pelo sangue dEle, edificada na rocha que é Ele. Sou protegida pela sombra dEle, na oração ouvida só por Ele. E quem responde o meu clamor é Ele. Minha vitória vem da parte dEle. Glória então a Ele, a Ele, a Ele. Ele é digno, só Ele. Esta igreja está cheia de poder, e o que pedir, Jesus vai responder. Se estás enfermo, a enfermidade vai embora. Se é grande a luta, será maior tua vitória. Posso sentir Jesus caminhando aqui, abençoando seu povo está.
Salvador.
tua Bíblia agora, irmãos, e vamos para a leitura. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8. Nós vamos ler a palavra e o Senhor vai estar falando, irmãos, ao nosso coração com toda certeza. Livro do Apocalipse, livro da Revelação. Vamos ler e vamos procurar entender o que o Senhor tem para nós nesta noite. Glória a Jesus. A Apocalipse 8, 2, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se disseram ou declaram judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Pode sentar, irmãos. Espero, queridos irmãos, igreja aqui reunida nesta noite, que todos nós possamos entender a bendita palavra, o que Deus tem para nós nesta oportunidade. Ele é poderoso para nos ajudar a entender todas as coisas. Nós vivemos, irmãos, sempre necessitados desse alimento espiritual. A nossa mesa em casa pode ter fartura, e graças a Deus tem. Ninguém passa fome por aqui. Todos têm alimento com abundância, sobra todos os dias. Mas o que falta, irmãos, é este alimento. Este alimento aqui, que nos dá sustentação para a vida eterna. É este alimento que tem faltado. É o mais desprezível. É o deixado de lado. A grande maioria das pessoas, lamentavelmente, só se lembram da Bíblia quando vêm para a igreja, quando se lembram. Mas aqui está, irmãos, uma oportunidade para você e para mim. Mais um domingo vai se passando. Não é um a mais na tua vida, é um a menos. Um que vai ficando para trás. Nunca mais vais ter a oportunidade que tu estás tendo hoje, que tu já teve hoje pela manhã, à tarde, quem sabe, de glorificar e exaltar o Senhor, de estar num lugar ou noutro, adorando ao Deus vivo, lá na tua própria casa, adorando a Deus, passando momentos agradáveis com Deus, porque Ele está em todo lugar. Igreja não se resume a isto aqui, essas 4 paredes. Nós somos igreja, cada um de nós, andando, vindo ou indo. Nós somos igreja, nós precisamos representar, e muito bem representar, os céus nessa terra. Nós temos um embaixador conosco, que nos dá toda a informação quando nós precisamos. Assim como todas as nações que têm paz uma com a outra em toda a terra, tem lá sua embaixada, tem lá o seu consulado. Quando um estrangeiro, quando eu estiver em terra estranha, que eu tiver algum problema,
a primeira providência que eu devo tomar é procurar a embaixada da minha nação, é procurar o consulado da minha nação, ali onde fala a minha língua, ali onde vai me dar ajuda, vai me dar todas as informações. E nós temos aqui na terra, irmãos, um embaixador da nossa pátria. Nós temos aqui na terra um representante da pátria celestial. E às vezes nós procuramos solução em tantos lugares, em tantas fontes, em tantas doutrinas, e não procuramos o embaixador dos céus, que é o Espírito Santo. Ele tem essa única função na terra, irmãos, de ajudar a igreja. Ele não veio ajudar o inimigo, ele veio ajudar os amigos de Deus. Ele está à disposição daqueles que são igreja do Deus vivo, aqueles que passaram pelo novo nascimento e tiveram um nascimento novo, são vidas novas. Se ainda alguém aqui não tem essa certeza ou essa experiência com Deus, hoje é dia de você ter este encontro com Deus. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui nos visitando. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Só faz um sinal assim. Tem ali irmãos. Como é o teu nome, irmão? Vitor. O irmão Vitor. E o outro lá de trás. Os irmãos estão nos visitando, sejam bem-vindos. O irmão Ímetro está ali também. Deus abençoe ele e sua esposa. E outros que estão nos visitando, sejam bem-vindos aqui. E aqui vocês sentam à mesa conosco. Aleluia. Entendendo a voz do mesmo Espírito, nos alimentando da mesma fonte. A igreja que estava em Esmirna, quando nós olhamos para as 7 igrejas da Ásia Menor, eu parece que vejo assim uma família, de uns maiores, outros menores, uns mais desenvolvidos, outros menos. Ali estavam 7 igrejas, com 7 dirigentes, 7 pastores, que a Bíblia aqui chama de anjo da igreja. Temos 2 cartas aqui, esta que acabamos de ler, que é Esmirna, e a de Filadélfia. 2 cartas que o Senhor não tinha eles não traziam muita aflição para o coração de Deus, mas eles eram afligidos, eles eram sofredores. Esmirna era o nome da cidade, que naquela época já tinha 200 mil habitantes. Era uma grande cidade, um pouco menor do que a nossa em habitante. 200 mil. Uma cidade desenvolvida, muito próxima de Éfeso. Hoje está lá Izmir, na Turquia, com 3 milhões e poucos mil habitantes. Ainda existe. Mas se for procurar a igreja de Cristo lá, você não vai achar mais. Talvez são raros entre aqueles 3 milhões e poucos de habitantes que estão lá hoje, que servem a Deus. Mas eles tiveram uma grande oportunidade. Assim como a oportunidade o nosso país tem, ou já teve. E nem todos estão aproveitando. Uma grande oportunidade teve a nossa nação. Ela foi chacoalhada de norte ao sul, de leste a oeste. O povo temia o Deus vivo. O povo mostrava santidade diante do Deus vivo. Era uma igreja pobre, mas rica no poder de Deus, na virtude de Deus. O nome de Jesus era exaltado antes de qualquer coisa. Mas hoje, irmãos, tem muitas sinagogas de Satanás, como é lá no meio do povo de Esmirna. Havia um povo que se dizia judeu, se achavam melhores, mas o Senhor disse: eles são sinagoga de Satanás. Sinagoga é um lugar onde se reúne, onde se presta algum culto,
a igreja do Deus vivo, irmãos, a igreja fundamentada na rocha eterna Jesus Cristo, ela tem domínio sobre tudo e todos. Quando esses tudo e todos que se entregam na mão do Senhor, Ele passa a dominar a igreja. O Senhor Jesus domina a igreja. O Espírito Santo, como já disse, é o representante principal da igreja de Cristo aqui na terra. É o único. Nós temos na nossa nação, irmãos, alguns movimentos políticos que estão envolvendo quase a totalidade do povo chamado cristão, gritando nas ruas: nós queremos um país livre. Quem não quer a liberdade? Quem não quer estar livre da corrupção? Todos nós queremos. Mas o nome do nosso presidente nunca pode estar acima do nome do Senhor Jesus. Não. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. E a Ele deve ter sido dado honras e glória. Se há realmente um mito que nós precisamos glorificar o seu santo nome, esse nome se chama Jesus. Com todo o respeito que temos pelo presidente da nossa república, mas o nome precioso é Jesus. Ele é o governo da igreja, Ele domina a igreja. Esmirna, se olhando a família das 7 igrejas, me parece que ela era a menorzinha, a mais pequena, a mais necessitada. E o Senhor diz ao anjo da igreja em Esmirna: escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e viveu, que tornou a viver. Essa marca, essa característica gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, através da sua morte e principalmente a sua ressurreição, nos traz glória, nos traz honra, nos traz esperança, nos traz segurança, nos traz disposição de servir a Ele até a morte, sem precisar reclamar de nada. Ele, e para Ele toda glória, toda honra. Ele continua dizendo: conheço as tuas tribulações e tua pobreza, mas tu és rica. Tu és rico. Eu conheço a tua pobreza. Eles não viviam reclamando, eles não viviam se queixando. Ó Senhor, abre as portas da prosperidade. Nós precisamos ser prósperos. O governo está contra nós ou está a favor de nós? Eles não precisavam disso, irmãos. Eles estavam aos cuidados do Senhor. O Espírito Santo tinha domínio sobre eles, tinha livre acesso na igreja, operava maravilhas. A sinagoga de Satanás nunca se sobrepôs ali sobre a igreja do Senhor. Diferente, muito diferente do que foi dito para a igreja de Laodiceia, que disse no capítulo 3, versículo 17 do mesmo livro do Apocalipse: dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Nem sabes a resposta do Senhor, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Totalmente o contrário da igreja de Laodiceia. O ciclo que nós vivemos hoje, irmãos, igreja de Laodiceia, o ciclo que viveu a igreja segundo a história, e quando nós estudamos a história das 7 cartas, dos 7 ciclos da igreja até os dias de hoje, o ciclo da igreja de Esmirna era a igreja sofredora. Ela viveu, ela se apresentou ao mundo dos anos 60 aos anos 302, mais ou menos. Aquele tempo da igreja sofredora, a igreja que sofria. Mas nos anos 300 começaram a acontecer os acordos políticos começaram a deixar-se
se influenciar pelo poder do mundo. E o mundo começou a invejar o poder da igreja. Aquele povo pobre que vencia tudo, aquele povo pobre que vivia alegre, aquele povo pobre que não tinha remédio, mas Jesus curava, aquele povo pobre que não tinha onde para ir se divertir o seu próprio corpo, mas vivia feliz, cantando com alegria o tempo todo. Mas era a igreja sofredora. Só que essa igreja não morreu, irmãos. Em todos os ciclos de todas elas, a igreja de Cristo está nela. A igreja de Cristo, os remanescentes continuam nesse ciclo Laodiceia de hoje, ciclo terrível do mundanismo, do sodomismo, das coisas mais terríveis, das doutrinas mais diversas. Falsos profetas não faltam em toda a terra para desfazer a obra do Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus continua no seu posto sem mudar de lugar em momento algum. Sua palavra, o cetro de Deus cruzou os séculos e avança até o dia que o Senhor permitir de estarmos aqui, irmãos, e vai ter uma oportunidade de salvação até o dia do arrebatamento. Queira Satanás ou não, isto vai acontecer. Versículo de número 10 diz: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de entre vós, para serdes colocado à prova. O que você acharia, irmãos, se você descobrisse que você estava numa lista, não é essa lista política de hoje, mas numa lista por causa da perseguição da igreja, perseguição real, simplesmente por você servir a Deus, simplesmente por você ser diferente de um regime que comanda uma nação, como nós tivemos e temos muitas nações na terra, que são açoitados, irmãos, diuturnamente, por doutrinas malignas, por regimes malignos. Os homens, os irmãos, homens e mulheres, para se reunir, tem que se reunir escondidos, em cavernas, sofrendo, sendo mortos, condenados à prisão, banidos dos seus próprios países, deixando tudo, sendo espoliados, roubados, castigados por acreditarem no Senhor da vida. Mas a igreja continuou viva e chegou aonde estamos. E nós não queremos sofrer nada, irmãos. Não, Senhor, sofrimento não é para mim. Eu não posso sofrer. Igreja de Esmirna era a igreja sofredora, mas o Senhor olhou para ela e disse: tu és muito rica, tu tens tudo que tu queres comigo, pode chegar em qualquer momento, mas eu te quero assim. Eu preciso que tu me represente assim como eu te representei na cruz. Assim como os primeiros mártires da história do cristianismo, que deram a vida logo após Jesus. Os apóstolos, quase todos, sofreram mortes cruéis, foram executados das mais diversas formas cruéis e morreram pelo Evangelho de Cristo. E nós hoje cruzamos nossos braços como se nada tivesse acontecido, como se a igreja de Cristo fosse um lugar para dizer: aqui eu estou rico, a prosperidade me alcançou, eu negocio com Deus e Ele negocia comigo. Cuidado, irmãos, que tem coisas por aí que parece que são, mas não são.
aquilo que estava lá querendo infiltrar-se no meio dos irmãos de Esmirna, sinagoga de Satanás. Ensinos de demônios, como diz o apóstolo Paulo, doutrinas de demônios. Sempre quiseram fazer parte do povo que serve a Deus. Mas que o sangue de Jesus, irmãos, que o sangue de Jesus continue nos marcando diante desse mundo cruel, desse mundo vil. E nós viemos nos representar aqui, não só uma denominação, mas representar a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, de cabeça erguida, pronto para servir ao Senhor até a morte. Bendito é o nome do Senhor. Lá pelos anos 212 por aí, nessa época, um imperador muito cruel, ele prendeu uma moça chamada, mandou prender uma moça chamada Pompeia, é isso? Perpétua. Os irmãos lembram da história dela, porque estava numa lição bíblica. Perpétua, ela tinha uma ama, uma moça que trabalhava, ela filha de família rica, muito bem educada, ela foi, tinha todos os recursos necessários. O pai dela era um pagão, não queria nem saber de Cristo. Mas Perpétua e alguns jovens dali daquele lugar aceitaram a Cristo. Eu não lembro do lugar agora, no Oriente. Aceitaram a Cristo, a fé. E para aceitar a fé, irmãos, a mesma região ali de Esmirna, ali por ali, aceitar a fé custou caro para ela. Perpétua tinha uma criancinha recém-nascida também no colo, e ela foi presa, e o pai dela foi chamado e fez de tudo para que Perpétua negasse o nome do Senhor. Eu não lembro bem da história, mas vou passar assim como a parte que lembro. A Perpétua foi chamada pelo pai e fez de tudo para que Perpétua deixasse de servir a Deus, porque caso contrário toda a família ia sofrer, ele mesmo seria preso, mesmo sendo um pagão. Ela perguntou, mostrou para ele um vaso, apontou um vaso feito de determinado material e perguntou: papai, pode ser mudado o nome desse vaso? Pode ser mudado? Ele disse: é impossível ser mudado o nome desse vaso. Ela falou: papai, assim também sou eu, é impossível me tirar o nome de cristão, eu sou cristão. Batizaram-se nas águas, foram batizadas ela e outros jovens, aproveitaram um dia, e a única coisa que ela precisava fazer, irmãos, para ser livre da condena, era oferecer um sacrifício ao imperador. Se ela oferecesse o sacrifício ao imperador, estava toda a família dela livre, pronto. É isso que o diabo quer, irmãos, ofereça um sacrifício a ele, e tudo está resolvido. Mas ela foi irredutível, ela disse: não, eu não vou negar o meu Senhor. O pai dela apanhando na frente dela, preso, esbofeteado, não tinha nada a ver, mas ela sentia dor, mas não negou isso. A criança também mostrava para ela, e dizendo: olha, teu menino recém-nascido, você vai deixar tudo isso? Imagine, irmãos, a dor do coração de uma mãe. Podia abraçar-se o filhinho e dizer: não, filhinho, eu vou ficar contigo. Mas o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo falou mais alto: o teu filhinho recém-nascido, eu cuidarei dele. E também, se tu não me negar o nome, eu cuidarei de ti. E ela, irmãos, num dia de festa, de Jogos Olímpicos, ela foi jogada para as feras e foi morta. As feras parece que não deixaram as feras dar cabo na vida dela, deram mais uma oportunidade para ela, e ela publicamente negou o pedido deles, da própria família, dizendo: não, eu não negarei o meu Senhor. E a moça que trabalhava com ela, chamada Felicidade, que tinha falado de Jesus para ela, do lado dela também morreu. De repente o carrasco chegou com a espada,
apontando para ela, e dando a última oportunidade. Ela levantou a cabeça, o cabelo estava caído sobre os olhos, ela jogou para trás, levantou a cabeça e puxou a mão do carrasco e apontou a espada para ela mesma, como dissesse: pode me matar, pode me tirar a vida, que eu não negarei o meu Senhor. Por que a gente nega o Senhor tão facilmente, irmãos? Por que esse mundo está encantando desta forma? Satanás está mostrando alguma coisa e as pessoas tudo se voltam para aquilo lá. Seguem. Adorar a Deus? Estar no culto? Não. Eu tenho meu tempo para mim. Irmãos, sem perceber, muitas vezes nós estamos oferecendo sacrifício ao imperador do mal, sem perceber. Ele não quer sacrifício de dor, não. Ele não quer sacrifício de renúncia. Ele está matando os crentes hoje pelo prazer, pela boca, pelos olhos. Estão morrendo. Como pastor de igreja, como pastor de alma, me dói profundamente a alma em ver os anos se passando e a gente vê alguém que nunca muda. Nunca muda. É irredutível. Meu irmão, minha irmã, santos do Senhor que aqui estão nessa noite, saibam de uma coisa: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Não te esqueça disso. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele não está falando aqui cair na mão como igreja, como santos, como filhos, mas como alguém que foi rebelde à sua palavra, foi rebelde ao seu ensino, foi rebelde aos seus conselhos, não aceitou a disciplina de Deus, porque Deus nos disciplina diariamente. Todos os dias Ele nos disciplina. Às vezes votamos e esquecemos que nós votamos. Eu não estou falando aqui em valor monetário. O Senhor não se deixa comprar por valores monetários, não. O que muita gente pensa que Ele se vende, que Ele negocia. Não, meu irmão. Não. O Senhor quer um coração arrependido, uma vida que diz: Senhor, a partir de hoje eu vou te servir, a partir de hoje eu vou buscar mais a tua presença. Não faça votos de tolo que você não possa pagar, mas faça um voto coerente com as tuas forças, e o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te dar graça. Tem votos que eu votei, irmãos, há mais de 30 anos, e nem um dia eu esqueci disso. Tem votos que eu votei há mais de 10 anos. Se eu contar para os irmãos até é esquisito, não conto, mas eu votei todos os dias. Todos os dias. Eu preciso agradecer ao meu Senhor por isso. Que Jesus fale, irmãos, vocês estão em silêncio, é bom. Quem diria ser igreja? Quem diria? Quem nos permitisse hoje nós sermos igreja Esmirna, a igreja pobre, mas rica da alegria do Espírito, enriquecida, sabendo que alguns deles iam para a prisão para ser provados, mas eles não reclamaram, não questionaram o Senhor: mas por que isso? Nós somos inocentes. Com certeza eles guardavam na memória, irmãos, a lembrança dos patriarcas, daqueles que deram a vida também. Nunca podemos esquecer, repito, do nosso amado Jesus, do gesto que Ele fez por nós. Jamais.
Diz aqui a palavra que: e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muita gente procura descobrir quais são esses 10 dias, e se você perguntar para mim, eu também não sei. Tem várias correntes teológicas e erros teológicos que se referem a esses 10 dias. Então, irmãos, 10 dias, talvez foi para eles, eu não sei que 10 dias são esses. Mas nós devemos estar preparados, irmãos, seja para 10 dias, para 10 meses, ou para 10 anos, ou para 100 anos, não importa. Esteja preparado para sofrer pelo Evangelho de Cristo. Não importa. Não se discute esses 10 dias, mas vamos viver a palavra do Senhor, nos alimentar da palavra cada dia, e você vai ficar forte. O Senhor cuida de ti. Olha, Perpétua, irmãos, nós vamos nos encontrar. O que seria de Perpétua se ela tivesse negado o nome do Senhor? Era uma festa para o imperador, uma festa para as sinagogas de Satanás, mas ela engrandeceu a igreja de Cristo. Aleluia. Ela engrandeceu o nome precioso do Senhor Jesus, exaltou, honrou o nome de Jesus. Coisa triste, irmãos, é quando nós não honramos o nome do Senhor. Estamos por aí, somos igual ao mundo, não tem mais diferença hoje. E até com arrogância é dito, irmãos, coisa que passou de banal. Deus só quer o coração. Exatamente, é o coração que Ele quer, um coração puro, porque no momento que Ele se entronizar no coração da minha irmã e do meu irmão, ela vai mudar todo o seu comportamento, ela vai mudar todos os seus sentimentos por esse mundo, ela vai renegar o mundo, porque o Senhor se entronizou e está agora sendo o Senhor da sua vida, sendo dominador da nossa vida. Ele se entronizou no meu coração, e Ele quer somente o coração, um coração limpo, que no centro da nossa alma, irmãos, esteja esse verdadeiro sentimento pela cruz de Cristo e pelo sofrimento do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. O vencedor de nenhuma maneira sofrerá o dano da segunda morte. A Bíblia, em todas as 7 cartas, fala 2 frases, em todas as 7. Ao vencedor é uma, e a quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Tem muita gente que tem orelha, mas não tem ouvido. Só tem orelha, não tem ouvido para o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: eles têm coceira, comichão nos ouvidos, eles não suportam mais a sã doutrina, eles estão procurando para eles mestres e doutores que falem exatamente o que eles gostam de ouvir. Aqui você não vai gostar quase nunca do que é dito, mas é a voz do Espírito. Eu não estou aqui brincando, eu não tenho mais idade para isso, e nunca tive tempo para essas coisas. Desde que o Senhor me chamou e fez eu entender que eu seria um mensageiro da sua palavra, eu comecei a entender que eu preciso falar aquilo que Ele quer que fala, e os meus ouvidos ouvirem aquilo que eu mesmo estou dizendo, como diz sempre o nosso pastor Lécio, que hoje não está aqui porque está pregando lá em Navegantes, lá na meia praia. Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. Quem tem ouvidos, ouça. Meu Deus, irmãos, e se vier a tribulação, como é que você faz? O princípio das dores, a grande tribulação, nós sabemos que o Senhor vai nos resgatar, porque ninguém suportaria. O nosso suporte espiritual, irmãos,
Nós não fomos preparados para a grande tribulação, sendo dominado inteiramente pelo diabo, o mundo. Mas nós vamos estar aqui enquanto o Espírito Santo estiver aqui. E Satanás está lá no lugar dele com seus espíritos malignos operando na terra inteira, em toda a terra. Mas o Espírito Santo está também operando em todos os lugares. É só dar lugar a ele, meu Deus. Chobaramba, sério. Você não sente mais a presença dele, minha irmã? Ele não canta mais contigo? Claro que canta. Ele quer cantar contigo, quer cantar na tua alma, no teu coração, no teu ser. Dê lugar para ele. Nas madrugadas frias e doloridas desta vida, quando nós achamos, Senhor, o dia seguinte como vai ser? A enfermidade vai me tragar. Quem vai cuidar de nós? Quem vai cuidar de nós? Aí ele chega, a alegria do Espírito. Quantos dias, irmãos, eu saio daqui mesmo da igreja, indo para casa angustiado, aflito. Às vezes quando prego, mas quem dá o crédito da nossa pregação, Senhor? A quem se estendeu o teu braço forte? Quem viu será? Outra hora, a seta maligna pode nos alcançar e dizer: você não falou o que devia. E você pensa: é o Espírito Santo que está dizendo. Não, é Satanás. Quantas vezes que você vem para o culto de ceia e o inimigo senta do teu lado e começa a dizer: não toma ceia hoje. Se você tomar ceia hoje, você está pecando. E você diz: eu não vou tomar ceia porque o Espírito Santo está falando. Olha, irmãos, Satanás é terrível. Ele te acusa de dia e de noite. Como é que eu vou fazer então, irmão Fernando, para expulsar ele do meu lado? Ele está falando no meu ouvido. Eu tenho uma luta espiritual muito grande. Expulsa ele no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você vai ser livre, liberto. Porque Jesus nos liberta de todo o mal. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Eu sou um homem livre. Livre. Fique em pé comigo. Eu sei, irmãos, que as palavras mais duras, às vezes, são aquelas que mais falam com a gente. Quando o Senhor me converteu, quando eu entendi que eu era um escolhido, eu era e não sabia, ou me fazia de desentendido, com tudo que me foi oferecido desde a infância, desde da mais tenra idade, do lugar onde fui criado, o ambiente, o que o Senhor me deu, a esposa, tudo, mas eu achando que não era assim. O dia que o Senhor me salvou, quando eu estava naquele culto, no dia 8 de fevereiro de 1987, não vou esquecer desse dia, mais ou menos às 9 horas da noite, 9h15, quando o pastor pregou e disse: homem miserável, você que pensa que é rico, tu és um miserável. Oh, meu irmão. Na hora assim, Satanás já diz assim: ele está falando contra você, ele está te ofendendo. Mas o Espírito Santo naquela noite chegou tão rápido, meu irmão, e diz: é você esse homem. E uma mão me pegou. Eu não vi eu caminhando lá para frente daquela enorme igreja, mas quando eu estava lá, como se estivesse debaixo de uma cachoeira de água pura, o Senhor me lavando e me transformando, alguém me abraçando e Deus falando comigo. O pastor me acompanhou na saída do templo dizendo: muitos como você
hoje são pastores. E era o pastor que tinha feito o nosso casamento em 1968. Faleceu há pouco tempo. E eu fiquei para ele: oh meu Deus, eu já estava tão feliz de ter, pela primeira vez, sentido o Espírito Santo me abraçar. Você lembra daquele primeiro abraço do Espírito Santo, meu amigo? Você lembra? Ou não lembra? Foi só uma emoção? Não é emoção, irmão. Não é Raquelzinha, não. Quando o Espírito Santo me abraça, nós nunca mais vamos esquecer, filhinha. Nunca mais. Ele me abraçou quando eu pensava que eu ia morrer, que eu não tinha mais valor nenhum. Tinha tudo que eu queria nessa terra, tudo, mas não tinha o tudo. Não tinha o Salvador. E hoje estou aqui, irmãos, 35 anos depois, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Vamos cantar, vamos orar agora, irmãos. Deixa as crianças ali, irmãos, vamos orar agora. Você vai olhar para o Rei dos Reis agora. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fecha os olhos, irmãos, não olha para lado nenhum, por favor. Querido Deus, Shabalabase, não tenho mais o que falar, Pai, nessa noite, acerca do assunto, meu Deus. Eu creio que eles entenderam e eu também entendi. Os que vão ouvir essa mensagem em qualquer lugar do mundo depois, vão entender também a voz do Teu Espírito. Pai, que caia cadeias aqui hoje das nossas mãos, dos nossos pés, da nossa língua, Pai. Sim, Pai, que se abra o nosso coração para Ti e a Tua glória e a Tua virtude. A oportunidade do Espírito Santo, Senhor, cantar na nossa vida. Sim, Pai eterno, de nós exaltarmos o Teu nome, glorificar o Teu nome, Jesus, em espírito e em verdade. Satanás, Tu não tens domínio sobre ninguém aqui. Tu não tens domínio sobre as crianças. Tu não tens domínio sobre os idosos ou qualquer um aqui. Ó Jesus querido, alcança essas vidas. Pelo amor do Teu nome eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.